Agora chegou a hora da nossa aula de artesanato. Qual é o artesanato que você vai estar ensinando hoje, Renata? Oi, Roseli, eu vou estar ensinando uma imitação de patchwork com pintura na madeira. Então, seria imitando retalhos de tecidos com estampas variadas na madeira e com tinta acrílica. E quais são os materiais que você vai usar para fazer esse trabalho? Tá, eu vou estar utilizando uma caixa em MDF, já com fundo preparado com a base acrílica, lixada, diversos pincéis, tá, de variados tamanhos e formatos, várias cores de tinta. Eu uso a tinta acrílica e PVA, então assim, como eu trabalho com várias marcas, então eu estou usando uma gama de variedades. Vou usar fita crepe, o pinta-bolinha, régua, lápis, a base acrílica para fazer fundo, a lixa e o verniz acrílico para finalizar, tá? Então, eu vou estar começando com além, né, depois de ter feito o fundo e lixado, eu vou pegar régua e lápis e vou estar fazendo a demarcação desses retalhos. Os formatos eu posso usar variados. Então, eu posso estar utilizando quadrado, retângulo, triângulo, como eu quiser. Então, com a própria régua e lápis, eu vou estar fazendo os formatos. E aí, não preciso fazer muito forte o lápis para não dar diferença na hora de pintar. Depois de feito toda a demarcação, eu vou pegar a fita crepe, né? Primeiro assim, na parte de baixo da caixinha, eu vou estar fazendo ela toda de preto, pintando ela preto dentro e fora, para dar um destaque na estampa que eu vou estar utilizando em cima. Por quê? Porque o preto, ele vai dar o destaque porque eu fiz uma tampa bem colorida. Então, eu vou estar pintando a parte de baixo preta e a lateral da tampa também de preto. Feito isso e demarcando os quadrados, eu vou começar a pintar cada quadradinho com uma cor variada conforme eu escolhi aleatoriamente. Só que para isso, eu vou usar bastante fita crepe. A fita crepe eu utilizo porque, assim, para poder ficar com a perfeição da pintura, a gente vai colocar a fita em cada desenho, apertando só no cantinho, para a gente poder não ter perigo da tinta entrar por baixo da fita. E aí manchar o outro desenho, que eu já pintei de outra cor. Então, por isso que a gente usa bastante fita. E aí, eu vou estar passando a tinta uma demão. No mesmo momento, eu já seco para já entrar com a segunda demão. Todas elas eu passei 2 demãos, para aproveitar que a fita já está colada nesse mesmo desenho. Então, eu vou fazendo quadradinho por quadradinho e aleatoriamente na cor. Terminada essa parte de pintar cada quadradinho de uma cor que eu escolhi aleatória, eu vou fazer os desenhos. Então, eu vou pegar primeiro o pinta-bolinha e vou pegar a tinta pink e vou fazer uma imitação de um tecido poá, que são as das bolinhas. Então, eu escolho a ponta mais grossa, que é o número 4 do pinta-bolinha, e vou molhar e a cada, no máximo, 2 bolinhas eu reponho a tinta, colocando novamente o pinta-bolinha na tinta. Então, é só pegar o pinta-bolinha e ir fazendo aleatoriamente também, assim, que eu escolhi colocar uma fileira de 4 e intercalar com uma fileira de 3. Então, aí eu faço o efeito do poá no tecido. Depois disso, eu vou pegar a tinta café. Nessa parte que eu pintei do marfim, eu vou fazer um traçado e um pontilhado, tá? Com um pincel também, sempre usando agora, para esses traçados, o pincel filete, tá? De vários tamanhos, longo, curto, então por isso que eu tenho que ter uma variedade de pincéis. Vou estar passando, então, um traçado e um pontilhado na diagonal para dar um detalhe. Feito isso, para não ter perigo de molhar, né, de esbarrar aqui na tinta que está molhada, eu vou para o outro lado da caixinha e vou fazer aqui no pink, eu vou fazer com a tinta marfim, um espiralzinho, que eu vou usar o pincel filete 000, né, que é o mais fininho que tem, porém curto, para a gente poder fazer, sempre utilizando o pincel molhado na água, tá? Eu umedeço, pego a tinta e trabalho com ele sempre úmido, porque aí eu consigo fazer os traçados e os detalhes com mais perfeição. E aí eu vou fazer o espiralzinho. Também trabalho com uma coluna de 3, uma de 2, uma de 3, uma de 2, assim intercalando. Terminado a parte pink, eu vou para a parte laranja, onde eu escolhi também com o mesmo pincel, mas com a tinta preta, fazer tipo uma cerquinha e pontinhos. Então também faço bem aleatório, né? A cerquinha com dois
2 traçadinhos, como se fosse uma meia vírgula, né? Uma vírgula mesmo, né? 2 vírgulas para um lado, 2 para o outro. E com o pinta-bolinha com mais fininho, eu vou fazendo pontinhos duplos no intercalo desse daqui para dar um detalhe. Todos esses desenhos eu crio, não é uma regra e também não é um molde. Então, a gente pode usar bastante a criatividade nessa peça. Depois, no lilás, na parte lilás, eu faço umas florzinhas, onde eu pego a verde, faço os galinhos, né, o cabinho dela, e depois com o vermelho, como se fosse um espiralzinho, só que achatadinho, eu faço as florzinhas. Esse daqui é um modelo de florzinha bem simples, né, porque existe vários modelos de pintura de rosas, né, de flores. Nesse verde, eu fiz meia vírgula com o marfim, porque sempre a gente utiliza cores para contrastar, né, para dar um destaque. Então, eu fiz meia vírgulas, tá? Coloquei só vírgulas aqui, também não tem erro. E na parte mostarda, eu fiz como se fosse um xadrez. Peguei um pincel com um pouco mais de cerda, para ele sair um traçado mais grosso, né? E aí, com a tinta café, em cima do marfim, eu fiz o traçado. Terminado toda essa parte, eu vou secar, para não ter perigo de manchar nada. E vou fazer o pesponto aqui com a tinta branca, para dar um destaque na tampa, para diferenciar ela da parte de baixo, porque como as duas partes, na lateral e a parte de baixo está preta, então eu fiz um pesponto branco para dar um destaque. E nas emendas dos tecidos, quando a gente faz o patchwork, a gente tem que emendar com a costura, né? Então, aqui eu imitei uma costura em toda a emenda dos tecidos, com o pesponto no branco também. Feito isso, é só a gente invernizar e já concluímos a nossa imitação de patchwork na madeira. Isso para quem gosta de patchwork, porém não gosta de tecido, né? Mas aí tem como fazer, então, na madeira, usando pintura com tinta acrílica e vários pincéis. E o que eu posso colocar dentro dessa caixa? Dentro dessa caixa, no caso desse tamanho aqui, eu posso estar colocando toalhinha com sabonete para fazer um kitzinho de banho. Posso estar colocando bombom, né, para presentear alguém agora na Páscoa, né? Então, assim, caixa de madeira a gente utiliza para várias coisas e vários eventos durante o ano, né? Então, a gente pode fazer até para lembrancinha, pode fazer várias, até um pouco menor, e fazer várias lembrancinhas para entregar com alguma coisa dentro. Então, é uma variedade bem grande que pode fazer. Obrigada, Renata, e até a próxima semana. Até a próxima, Roseli. Obrigada.